Aleluia! Estamos aí, mais uma EBD na virtualidade, né? Classe dos adultos no livro O Mistério Sem Nome, mas não sem identidade, do Major Mário Wilson de Souza. O Espírito Santo e sua missão no mundo: conceder dons à Igreja de Jesus. Nossa classe se baseia em 1 Coríntios 12, do versículo 14 a 11. E o objetivo da nossa lição de hoje é estudar a lista de dons concedidos pelo Espírito Santo. Nosso versículo da semana: há muitos membros, mas um só Espírito. Na última classe, nós vimos que o Espírito Santo é a fonte de onde emanam os dons, os serviços e as energias que dão vida às atividades que animam, desenvolvem, empoderam, socorrem e transformam pessoas e realidades. Mas a par disso, as igrejas e seus teólogos interpretam a vigência dos dons de três maneiras distintas. Eles encaram esse assunto com três linhas de pensamento, né, chamadas também de três escolas. A dos cessacionistas, que defendem que os dons foram somente para o período apostólico, que eles cessaram, daí o nome, né, cessacionistas, porque cessaram quando o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? Os livros que compõem a Bíblia, os escritos sagrados, foi completado. Então, quando isso acabou a missão deles, né? Para eles, o objetivo do Espírito Santo era de estabelecer a igreja. Cumprido o objetivo, acabou, cessou. Há também os continuistas. Fazem oposição, claro, ao primeiro grupo. Eles defendem que os dons se manifestam hoje da mesma maneira como registrados lá no Novo Testamento. Tem também uma terceira linha de pensamento, né, uma terceira escola, a dos contemporanistas. Procuram evitar os extremos e propõem uma via média, ou seja, um caminho intermediário entre aqueles dois. Os dons continuam atuais, porém não podem ser usados de forma banalizada. Eles creem que alguns deles até foram conceitualmente modificados. Por exemplo, o dom de profecia, ele existe para falar com vistas à edificação da igreja, não, portanto, um mero dom de adivinhação ou de previsão do futuro. Bem, vamos contextualizar um pouco. Na igreja de Corinto, os dons estavam causando mais confusão do que união. Muita competição em vez de cooperação. Muito espírito de arrogância e de ares, né, de superioridade, em vez de um espírito de humildade e de serviço. O apóstolo Paulo via tudo isso, claro, como uma grande incoerência. Afinal, os dons são dados a cada um pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, não é uma questão de capacidade, nem de uma escolha individual, mas uma escolha ou um desejo da graça de Deus, visando o bem coletivo sempre, né? Deus sempre visando o bem coletivo. O que diz a Bíblia? No texto da nossa lição, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, dos versículos 8 até o versículo 10, temos uma pequena ideia de alguns e dos mais comuns dons. Veja, neste pequeno espaço que temos, a nossa lista, ela não contém todos os dons, mas, como disse, nos dão uma visão geral, uma boa visão panorâmica deles. Nestes poucos minutos que nos restam, não vamos esgotar o assunto, mas vai dar para ter uma ideia geral de como funciona e o que são cada um deles. Então, vou explicar rapidamente o que nós temos ali. Por exemplo, dom de sabedoria. Que dom é esse?
é um dom de maturidade para ter a palavra e a atitude certas, na hora certa, na medida certa, para a pessoa certa. E ela também, esse dom também serve para compreender os mistérios profundos de Deus. Então, esse é o dom de sabedoria. Parecido com esse, que causam alguma confusão, tem o dom do conhecimento. Esse dom é um dom de ciência, aquele que se dedica a pesquisar, investigar. Essa pessoa não se contenta com as meras aparências, buscando saber da verdade para além dos fenômenos da natureza, na vida, no universo e em nós mesmos. É um desejo de descobrir o mistério que em nós está, mas que a nós também transcende, ultrapassa. Tem o famoso dom de fé. Fé, a capacidade de, sob quaisquer circunstâncias, sejam elas doenças, calamidades, perseguições, torturas, imagine aí, né? Por aí vai. Confiar em Deus acima de tudo, mantendo um equilíbrio emocional e mental também. Então, dom de fé. Tem o dom de cura, curar. Há uma diversidade de curas. E curas também aí milagrosas. Mas o que envolve esse dom? Cura da alma, cura da mente e cura, claro, do corpo, das doenças que atingem o nosso organismo, o nosso corpo. Dom de milagres, dom de operação de milagres, aquelas intervenções que só Deus podia fazer na natureza, através de processos por nós ainda desconhecidos. Por exemplo, Jesus fez a multiplicação de pães e de peixes, uma coisa impossível para nós, meros mortais, né? Não para Jesus. Andar por sobre as águas. Jesus desafiou a lei da gravidade. O profeta Eliseu fez um machado flutuar também, desafiando o poder da gravidade. Né? Moisés dividiu o Mar Vermelho, amando, né, por ordem de Deus. Ele levantou o seu cajado e Deus, então, providenciou. Então, dom de milagres. É isso, né? Operação de milagres. O dom da profecia, de novo, não é predizer o futuro, mas edificar, encorajar e consolar pessoas. 1 Coríntios 14, 3. Em nome de Deus, também, esse dom significa analisar a realidade e corajosamente confrontar as pessoas que estão principalmente em posição de poder e que não estejam agindo de acordo com os princípios do reino de Deus. O dom de discernimento, habilidade para distinguir o falso do verdadeiro, aquilo que parece ser do realmente ser, o que está no exterior da realidade interior. Esse dom é um dom imprescindível para a igreja, né? O dom de discernimento. Dom de línguas, o impulso de falar um idioma não estudado pela pessoa. Pessoas que têm a capacidade de falar uma língua ou um idioma estrangeiro, ou seja, a capacidade de falar em transe um idioma estranho ou desconhecido para aquela pessoa que está falando ou para quem está ouvindo. A capacidade de falar línguas estranhas, ou como dizem alguns, a língua dos anjos. Interpretação, dom de interpretação, capacidade linguística de interpretar o que uma outra pessoa está dizendo em outra língua, numa língua desconhecida. Geralmente, né, então aí de forma oral, em outro idioma, e transmitir tal compreensão para todos que estão ali em volta, né, se é numa congregação, para o resto da congregação. Então, uma pessoa fala em línguas e uma outra interpreta o que essa pessoa está
dizendo. Ah, mas pode a pessoa que tem o dom de línguas ter o dom de interpretação? Melhor ainda. Só que o correto é quem fala em línguas ter uma outra pessoa que interpreta, para não ficar uma coisa assim, eu embrulho a língua aqui e invento que estou dizendo aquilo, entendeu? Então o correto é uma pessoa falar em línguas e uma outra, diferente, interpretar o que está sendo dito. Que aí fica uma coisa mais idônea, mais correta. Bom, mas concluindo, os dons, quando utilizados segundo o propósito do Espírito Santo de Deus, contribuem para a cooperação em prol do bem comum, do bem de todos, para que irmãos e irmãs honrem uns aos outros e promovam a unidade da igreja. Esse é o grande objetivo de Deus ao distribuir os dons para cada membro da sua igreja. Para pensar, o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. Isaías 11, 2. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à igreja, enviando do céu o Paráclito Espírito sobre toda a terra. Palavras ou pensamento de Santo Irineu, bispo e mártir cristão do século II. Deus nos abençoe, fiquem em paz, fiquem na comunhão do seu Santo Espírito e até a próxima classe, se Deus quiser.